brasileira Herbert Richards. Então, pessoal, essa história que eu vou contar para vocês aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu trabalhava numa unidade que não fica assim na capital, fica numa cidade mais interiorana. Como eu disse, essa história ela é um pouco engraçada e um pouco dramática, mas eu adianto que ela teve um final feliz. Para preservar os envolvidos, eu vou modificar os seus nomes, tá bom? Então, gente, para quem não sabe, meu nome é Ellen Bentivi, eu sou médica, trabalho com UTI, clínica médica e emergências. E nessa ocasião eu trabalhava numa unidade onde eu ficava responsável pelos pacientes mais críticos da UTI e também os pacientes mais estáveis na enfermaria da clínica médica. Certo? Certo. E nós tínhamos lá o paciente, que eu vou chamá-lo aqui de Seu José. Seu José, um senhor de 60 e poucos anos, hipertenso, diabético, chegou ao hospital, não vou falar muito, um quadro de AVC. Tendo tido ele um AVC, ele tinha um déficit neurológico, ficou, digamos assim, puxando uma perninha. Além deste déficit, ele tinha um déficit aonde? Na fala e na capacidade de deglutição, gente, que é a capacidade da gente fazer o quê? Da gente engolir. Seu José, a parte disso, estava estável. A gente fez a propedêutica, deu o diagnóstico, tratou e ele continuou bem. E ele estava muito bem, à exceção de quê? Que o seu José não conseguia ingerir comidas sólidas. Então, eu fui dar alta do paciente e na alta eu orientei ele. Falei, seu José, o senhor só pode comer comida pastosa, seu José. O senhor não pode comer comida sólida, porque o senhor não vai conseguir engolir devido ao AVC que o senhor teve. O senhor vai continuar o tratamento fonoaudiológico a nível ambulatorial e ocasionalmente a fono vai liberar o senhor para comer comidas mais sólidas. Tudo bem? Tudo bem, seu José? Tudo bem, doutora. Seu José é casado há mais de 40 anos com a dona Maria. E assim ele foi de alta. Não esqueci nem um dia que era uma sexta-feira. Gente, no dia seguinte, no sábado, uma colega lá, uma profissional que trabalhava com a gente, foi me chamar às pressas. Doutora Ellen, o seu José tá lá com a gente na sala de parada. E aí eu pensei, como assim, seu José? Que seu José? O seu José, doutora, que a senhora deu alta ontem. Gente, quem é médico aí vai entender a minha dor, porque nesse momento a minha alma, que eu já tinha pouco tempo de formada, foi saindo assim, ó, vários graus abaixo de mim. Revisei todo o caso clínico do seu José na minha cabeça. Pensei, Jesus amado, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Que eu liberei esse senhor, ele está voltando tão grave. Fui correndo para a sala de parada. Quando cheguei, o cenário do caos. O seu José lá, em franca insuficiência respiratória, sem conseguir respirar só. A equipe já tinha começado os primeiros procedimentos. E eu fui, me paramentei, falei, não, a gente vai ter que entubar esse paciente. Ele não conseguia respirar só, estava desaturando. E aí, para entubar, gente, a gente faz uma coisa chamada laringoscopia, que é um material que a gente vai abrir para a gente poder acessar a via aérea. Quando eu passei o laringoscópio, meus amores, o que eu encontrei na entrada da via aérea? Gente, era um grande pedaço de tapioca. Um imenso, não vou mentir, acho que era esse tamanho aqui. Um pedaço imenso de tapioca na entrada da via aérea. E aí eu tive que pegar uma pinça, tirei o grande pedaço de tapioca e entubei o seu José, que já estava sedado. Fiquei olhando aquele pedaço de tapioca sem nada a entender. Uma vez que ele estava estabilizado, procurei Dona Maria e perguntei, Dona Maria, mas o que aconteceu? Me conte. E aí vem a revelação do que houve. Eles saíram de alta, muito bem obrigada, muito felizes, muito maravilhosos. E aí, isso era o dia seguinte, o sábado, ao fim da tarde, foram tomar um café da tarde. Ela, Dona Maria, o seu José e a Dona Pureza. Dona Pureza era quem? A irmã de Dona Maria. Irmã de Dona Maria. Os três idosos, os três senhores, tomaram o café da tarde. Mas, vírgula, esse café quem tomaria eram Dona Maria e Dona Pureza. Por quê? Porque o seu José estava orientado por nós todos que não poderia comer comidas sólidas. Só que ela disse que ele se revoltou e falou, não, que ele vai comer sim, que ele consegue comer. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doido. Que o doutor não sabe de nada, que ele come sim. Relaxa. E a Dona Maria insistiu que ele não podia. Dona Maria, em um determinado momento do lanche, se levantou para ir resolver alguma coisa na cozinha. Assim que ela se levantou, ele fez o quê, o seu José? Pegou um garfo e enfiou na tapioca e colocou na boca para comer. Meu Deus.
E, obviamente, como a gente tinha falado, ele não conseguiu engolir, gente. Ele tinha um déficit neurológico por conta do AVC. E ele começou a se engasgar. E começou o caos dentro de casa. A dona Pureza levantou para tentar acudir o cunhado. Foi gritando, Maria, volta Maria! E foi tentar acudir o seu José, que estava ali passando mal, engasgado. O seu José, ao que estava passando mal, se urinou, gente. Ele se urinou, liberou o esfíncter, que não é incomum, e fez xixi nas calças. O chão ficou molhado de xixi e a dona Pureza escorregou e caiu, gente. E quando a dona Maria voltou, foi essa a imagem que ela encontrou. O esposo morrendo de falta de ar e a irmã caída no chão, acidentada. E aí chamaram ajuda e levaram todos para o hospital. Eu recebi o seu José e lá fui entubá-lo e encontrei a bendita tapioca. Dona Pureza foi atendida pela ortopedia. E, gente, ela teve uma fratura de quadril. O seu José, se eu não me engano, foi entubado no mesmo dia. E no dia seguinte voltou para casa bem, porque graças a Deus a gente atendeu ele de pronto e ele ficou bem. E a dona Pureza, coitadinha, gente, ficou mais de um mês internada no hospital, porque ela precisou passar por 2 cirurgias por conta da fratura de quadril. Essa história, quando a gente lembra, a gente ri um pouco, porque eu nunca vou esquecer daquela grande tapioca que eu tirei daquela via aérea. Mas aí ficou pra gente aí essa grande lição de frisar bem quando a gente dá alta para os pacientes, da importância de seguir as nossas recomendações. E a gente ri realmente porque, lembrando, foi engraçado e graças a Deus todos eles ficaram bem. Então, gente, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Aqui no Aconteceu no Meu Plantão, vocês vão escutar outras histórias. Algumas histórias vocês vão rir, outras vocês vão ficar espantados, outras vão se emocionar, algumas vão dar até medo. E se você gostou, curte, comenta, compartilha e acompanha aqui o canal da gente. Muito obrigada. Tá bom? Arrasei? As inimigas choram. Now the world don't move to